Quando se fala em resiliência, a primeira coisa que se pensa é na história, ou pelo menos a maioria de nós, quando pensa sobre resiliência, nos lembramos da historinha japonesa do bambu, né? Resiliência é a capacidade que o ser humano tem de sofrer pressão emocional, resiliência emocional no caso, né? Sofrer pressão emocional, levar pancada da vida e conseguir se reestruturar, recomeçar. Ou pelo menos não se deixar se afetar tanto assim. Agora, o grande desafio é quando nós sofremos pancadas, por assim dizer, da vida, ou traumas, e não sabemos exatamente como reagir, para onde ir, o que fazer. Nesse momento é que o apoio terapêutico é importante. Só que, infelizmente, para a nossa realidade ainda aqui do Brasil, tratamento terapêutico, é, dependendo da situação do indivíduo, acaba sendo algo custoso a ponto de ser relegado, deixado de lado. E isso muitas vezes faz com que você que está assistindo esse vídeo entre no, vamos dizer assim, nos remédios antidepressivos, ansiolíticos, e acabe se tornando escravo deles, porque hoje em dia o que é mais fácil acontecer é você conseguir ir num posto de saúde, por exemplo, e conseguir lá uma receita e começar a se medicar. Agora, não se engane, remédio não cura ninguém, pelo contrário, remédio remedia. Remédio ele só joga debaixo de um tapete emocional grandes e muitas vezes graves problemas que talvez você esteja passando na sua vida. E no papo terapêutico de hoje, eu vou conversar com um cara que é psicoterapeuta, psicossomatonalista, apaixonado pela mente humana, talvez tanto quanto eu, ou até mais, e que está montando um projeto muito legal que tem a ver justamente com isso. Com como você pode superar as dificuldades e estruturar a sua capacidade de resiliência emocional ou até recuperar essa capacidade. Porque algumas pessoas já nascem, entre aspas, naturalmente, com uma resiliência um pouco maior, um pouco melhor emocionalmente, outras pessoas não. Precisa se construir essa resiliência emocional. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse bate-papo rápido. E ao final, ele vai deixar um convite muito especial para você poder se cuidar, ó, economizando dinheiro, pagando pouco, tá? Muito bem, então quero dar boas-vindas ao Oséias. Muito bem, agora sim. Tudo bem, Oséias? Como vai? Seja bem-vindo a esse bate-papo nosso de hoje. Tudo tranquilo? Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos também. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha, ótimo. Então vamos lá, vamos conversar aqui rapidamente. E como eu falei, é uma conversa bem tranquila, bem suave, né? Até para a galera de casa poder assistir esse vídeo e se identificar e entender melhor como é que tudo isso que nós estamos conversando aqui funciona. Eu quero começar é, perguntando o seguinte para você: dentro da tua carreira, da tua história como profissional, trabalhando como analista psicossomático, né? Nessa relação mente-corpo relacionada às doenças, também como psicoterapeuta, a gente sabe que traumas afetam profundamente todas as pessoas, né? Seja aquelas pessoas que passam por um trauma de um relacionamento abusivo, por exemplo, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, seja pessoas que passam pelo trauma de perder um ente querido na morte, né? E às vezes isso pega essa pessoa realmente de surpresa, enfim. Todos nós passamos por grandes traumas financeiros, igual aconteceu na Covid, de perder o emprego, né? E se vê às vezes numa situação desesperadora, enfim. Todos nós passamos por certos e relativos desafios, por assim dizer. A pergunta que eu quero te fazer, dentro de todo esse contexto, é o seguinte: na tua opinião profissional, sei lá, normalmente é o estopim para a pessoa, não vou dizer perder. Vamos começar primeiro de a pessoa que possui relativa resiliência, mas que acaba não conseguindo ativar essa resiliência no seu dia a dia. O que, na tua opinião profissional, é o estopim para isso acontecer? Olha, Auro, eu tenho percebido que, em grande parte, o que acontece é quando a pessoa ela já se vê ou cansada de tanto tentar fazer coisas e acabar não conseguindo, ou até mesmo a frequência com que os problemas vêm. Às vezes a pessoa já passou por um problema, consegue ir ali mais ou menos, mas à medida que vai passando por vários problemas, às vezes a pessoa não consegue ter os recursos necessários para que ela possa lidar bem com aquela dificuldade, com aquele problema. Geralmente é o que eu tenho percebido, principalmente nos atendimentos, conversando com as pessoas, muitas dificuldades acabam minando essa resiliência. E às vezes aquela pessoa que parecia ser tão forte, num determinado momento ela fica suscetível a ficar para baixo, por assim dizer, e não consegue se recuperar. Isso falando de uma pessoa que tem um pouquinho, né, de resiliência. E, na tua opinião, aquelas pessoas que parece que já desde o nascimento nascem um pouco mais sensíveis, né? Talvez pelo histórico de vida, por exemplo, criação, enfim, seja o que for. Na tua opinião, o que você acredita que ajuda essa pessoa a construir ao longo da vida um pouco mais de resiliência é, e, e saber e aprender a partir daí a lidar melhor com as coisas? O que normalmente acontece com uma pessoa que nasce sem resiliência nenhuma, ou seja, suscetível emocionalmente a qualquer pancada, mas que ao longo da vida dela vai adquirindo relativa resiliência? Como é que é esse processo natural?
Olha, um fator que para mim é primordial é a pessoa desenvolver a autorresponsabilidade. Isso é muito importante, porque a falta de resiliência, na minha opinião, anda de mãos dadas com o vitimismo. Então, se a pessoa sofre alguma pancada na vida e a pessoa começa a se vitimizar, ela que é a própria responsável para se tirar daquela situação, se ela não tiver uma atitude autorresponsável, aquela atitude de que realmente ela pode fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, dificilmente ela vai conseguir melhorar a sua atitude, a sua maneira de ver a vida. Então, o primeiro passo é esse, a pessoa desenvolver a autorresponsabilidade, porque daí ela vai ter o desejo de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa. E aí, a partir disso, a pessoa buscar o autoconhecimento. Ela vai se conhecer, ver quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e está disposta a trabalhar para evoluir, progredir no que talvez seja uma fraqueza. Isso, com certeza, vai ajudar a pessoa a desenvolver maior resiliência. Então a gente pode dizer que a vitimização é o veneno da resiliência, então. Com certeza. É o veneno da resiliência. Ótimo, muito bem. Bom, a gente sabe que nós vivemos, infelizmente, num país que não dá muita chance do povo aumentar suas rendas por vários fatores que não vem ao caso aqui. Longe de mim falar sobre política ou sobre situação financeira do país, não é esse o objetivo. Mas a gente sabe a coisa como tá. E a gente sabe também que cuidar da saúde emocional sem medicamento é algo que possui um preço. Muitas vezes é o mesmo preço de tomar medicamento, de comprar remédio de farmácia. Então não dá para dizer que terapia é mais caro do que o próprio remédio, muitas vezes, que a pessoa toma. Porém, o processo terapêutico, ele exige uma relativa dedicação e ele leva talvez um pouco mais de tempo do que aquele comprimidinho que a pessoa vai lá e engole e em questão de horas ela está se sentindo melhor. Como eu sempre digo, eu não sou contra medicamento, mas eu sou contra o uso indiscriminado dele, como se as pessoas, né, como se ele fosse o santo graal da melhora emocional, quando não é. Então o medicamento ele tem a sua função, ele tem o seu papel, é um papel importante, mas ele tem um papel limitado, ou pelo menos deveria ter, e não é como a maioria das pessoas entende ou enxerga isso. Dito isso, eu sei que você está com um projeto muito legal, com foco nessa questão da reestruturação do indivíduo ou da estruturação para fortalecimento da resiliência da pessoa. Eu até estou aqui, vou pegar aqui a minha pauta de perguntas para a gente conversar. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: tirando a terapia individual, a terapia em grupo, e existem pesquisas que mostram claramente isso, a terapia em grupo ela é altamente eficaz e com um custo muito menor do que a terapia individual. Ela é eficaz por alguns motivos. O primeiro desses motivos é que a pessoa entra num ambiente com pessoas parecidas ou que sofrem de situações similares a dela. Então ela já entra meio que numa família. Ela é abraçada por outras pessoas ali que sofrem de situações similares. Então, às vezes, o mais desafiador para alguém que está passando por uma situação emocional desafiadora, complexa, é porque a pessoa acha que só ela está passando por aquilo e que ninguém vai conseguir entendê-la. Então, quando a pessoa adentra em um grupo de terapia onde outras pessoas passam por situações similares, ela se sente acolhida. É como se fosse uma nova família. Isso é muito legal. Então, isso por si só aumenta o potencial terapêutico. Uma outra questão é a financeira, logicamente, né? É comprovado que uma terapia em grupo muitas vezes custa de 5 a 8 vezes menos do que uma terapia individual. E nem por conta disso é menos efetiva, pelo contrário. Né? Eu mesmo já fiz processos terapêuticos em live, por exemplo, que foram maravilhosos. Então, desde que a pessoa saiba conduzir a terapia em grupo, o efeito é maravilhoso, é muito poderoso. Né? E a terapia em grupo ela tem também uma outra questão, que é a pessoa poder, ao longo, né, caso seja essa a dinâmica da terapia, ao longo daquele processo terapêutico, se comunicar com o próprio terapeuta de uma forma mais aberta, ou com colegas, caso o ambiente terapêutico, ou caso o modelo terapêutico de grupo seja colocar essas pessoas em um grupo, por exemplo, do WhatsApp, para elas se conversarem ao longo da semana, enfim. Existem vários pormenores que facilitam, que potencializam a terapia em grupo, e isso é muito legal, e saber que você está trazendo esse projeto focado nesse assunto em especial é muito interessante, é muito importante para quem assiste aqui o canal. Porque muitas pessoas, e se você pegar comentário dos meus vídeos do YouTube, muitas pessoas pedem ajuda, imploram por ajuda, mandam mensagem, mas uma das coisas que pega sempre é a questão financeira. Então, saber que tem essa possibilidade agora é muito legal. Primeira pergunta que eu quero te fazer dentro da nossa pauta aqui é o seguinte: qual que é o principal objetivo dessa terapia em grupo que você está oferecendo hoje para a galera? Que inclusive o link está aqui na descrição. O primeiro link do vídeo é a terapia em grupo do Oséias, tá? De resiliência, superando dificuldades. Esse é o tema desse bloco de terapia em grupo. E tem o primeiro link aqui para você preencher o formulário de pré-inscrição, para ele poder conhecer um pouquinho melhor você e depois ele entra em contato. É assim que vai funcionar, né, Oséias? É desse jeito? É, né? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Então, qual que é o objetivo principal dessa terapia em grupo?
Então, como o próprio tema aqui já está mostrando, né, ajudar a pessoa a desenvolver resiliência emocional para que ela possa superar as suas dificuldades. E a resiliência em si envolve uma série de fatores. Uma delas envolve o autoconhecimento, a pessoa desenvolver habilidades sociais, ela desenvolver qualidades que vão dar um suporte para que ela possa conseguir promover essa resiliência para que ela possa enfrentar dificuldades, sejam dificuldades externas, sejam dificuldades internas, dificuldades que venham por meio da família ou de outros campos também, pode ser no trabalho, ajudar essa pessoa a desenvolver resiliência como um todo. Esse é o objetivo principal. Ótimo. Como é que a resiliência é abordada e desenvolvida durante as sessões dessa terapia em grupo? São feitos exercícios para a pessoa fazer, tanto durante as próprias sessões da terapia em grupo, como para ela fazer depois, que vão ajudar ela a ter essa resiliência, como já foi falado do autoconhecimento. A gente vai usar de maneira específica o autoconhecimento para que a pessoa possa perceber onde ela pode melhorar, progredir para poder aumentar essa resiliência. E outras técnicas também, técnicas imaginativas, técnicas comportamentais, técnicas cognitivas, para ajudar essa pessoa em todos os campos a poder desenvolver essa resiliência. A gente sabe que uma terapia em grupo ela precisa de um ambiente controlado e seguro, né? Justamente porque ali vão ser falados assuntos particulares das pessoas, né? Tem pessoa que é mais aberta, tem pessoa que é um pouquinho mais fechada, mas independente se a pessoa quiser se expor ou não, dentro do método tem, por exemplo, que é você é formado e é a linha terapêutica que você trabalha, a gente não precisa saber pormenores da pessoa para poder ajudá-la, né? Ela é que se ajuda, a gente mostra o caminho. Agora, é necessário que numa terapia em grupo exista relativa ou total segurança, né? Não é nem relativa. O ambiente seja totalmente seguro. Como é que essa segurança nesse ambiente é garantido para todos os participantes dentro desse modelo de terapia em grupo que você está trazendo? Geralmente, quando a pessoa ela vai entrar no processo de terapia, ela já vai observar como é que é a política de privacidade do que vai ser abordado ali. São informações que são confidenciais e que não vão ser expostas a outras pessoas. Então, é algo bem restrito, que a pessoa ela precisa concordar com isso, por exemplo, antes de entrar na terapia em grupo. E até a questão de a pessoa expressar certas coisas, ela pode expressar, vai ser um prazer ouvir o que ela tem a dizer, mas também não é algo forçado. Se a pessoa ela se sentir à vontade, ela pode fazer isso em momentos específicos, mas sempre respeitando o ritmo, né, e a própria maneira, a personalidade de cada pessoa. E existe um número específico de participantes para esse grupo terapêutico que você está abrindo, não? Existe, existe. Não pode ser um número tão grande, por exemplo, porque não dá para dar suporte a cada pessoa. O Uhum. suporte durante as sessões, se tiver muita gente, eu não vou ter condições de dar esse suporte. Então, por isso que vai ser ali no máximo 20 pessoas, mas geralmente é para ser um número menor, mas não vai ultrapassar isso. Legal, 20, de 15 a 25 pessoas é um número que a gente consegue administrar bem, né? Dar atenção, isso é legal, ótimo. Quanto tempo vão durar as sessões de terapia em grupo? Cada sessão ela tem a duração de mais ou menos 90 minutos, podendo se estender um pouquinho mais, mas são mais ou menos esse tempo para cada sessão. E 12 sessões, né, é o que a gente pode ter ali, no caso serão 3 meses de acompanhamento, todas as semanas vão ser realizadas, dando aí essa duração por sessão. Isso é muito legal, é um tempo bom, muito, muito mais rápido que muita terapia aí, né? Tem gente que fica anos em terapia individual e não consegue o resultado satisfatório. E terapia em grupo, eu já vi, eu tenho experiência nisso, vira e mexe, eu abro grupos terapêuticos também. E 3 meses, às vezes é até mais que o suficiente para você ajudar todo aquele grupo de pessoas que está ali. Bem legal, parabéns, ótimo, muito bom. Então, a frequência vai ser semanal, tempo 90 minutos, talvez 2 horas, dependendo de como seja a dinâmica, né? Mas não muito mais que isso, para não cansar, para não estafar também quem estiver ali. Você já falou sobre a questão das experiências pessoais, que não é, o compartilhamento não é obrigatório, vai ter a ver com o coração de cada um, né? Então, como eu falei, tem aquelas pessoas que vão querer se expor mais, outras não, enfim, mas fica daí a critério de cada um. Agora, você também tinha comentado, desde o início, né, na primeira pergunta, inclusive, que vai ter atividade ou tarefa para os participantes realizarem fora das sessões. Eu, particularmente, faço isso com atendimento particular também, atendimento individual, e eu percebo que aqueles pacientes, eu já vou até. Não é que eu vou responder a pergunta que eu vou te fazer, mas é a percepção que eu tenho. Eu percebo que todos, sem exceção alguma, todos os pacientes meus que eu já atendi até hoje, que levam a sério os exercícios de casa que a gente passa e que fazem, que são, vamos dizer assim, sistemáticos em realizar esse exercício, é brutal a diferença de uma sessão para outra.
agiliza muito, vamos dizer assim, diminui muito a necessidade de se manter no processo terapêutico, porque a pessoa já vai adquirindo ferramentas emocionais e potencializando elas de uma sessão para outra. Essa é a percepção que eu tenho. Agora a pergunta que eu faço é: e para você como profissional, o que que você diria para a pessoa que vai entrar nesse grupo terapêutico, porque o preço é realmente muito em conta, eu ia usar uma palavra até, mas enfim, não está de graça porque vai pagar, mas está muito, muito, muito acessível para quem quiser e puder e realmente sentir essa necessidade e investir em si mesmo. Agora, qual é a importância da pessoa entrar para o grupo terapêutico e realmente fazer as tarefinhas de casa de uma sessão para outra, na tua opinião? É muito importante, muito importante. Eu costumo comparar isso até com uma consulta médica em que uma pessoa está lá com um problema de saúde que não vai ter jeito, vai precisar fazer algum tratamento. E o médico prescreve isso. O médico teve uma grande participação naquilo, mas se ele só prescrever e a pessoa não fizer o que ele propôs que ela fizesse, ela não vai ter uma melhora. Da mesma forma, durante a terapia. É uma grande responsabilidade da própria pessoa. Por isso que até é importante que pessoas que desejem entrar por esse processo estejam comprometidas com um real desejo de aplicar essas orientações. Porque, como você disse, é algo que eu também percebo. Quando os pacientes eles aplicam essas orientações às tarefas de casa, por assim dizer, nas sessões de terapia, quando essa pessoa volta, é muito diferente. É muito diferente, porque aquela pessoa ela conseguiu aplicar na vida dela. E quanto mais a pessoa faz isso, menor é o tempo de terapia que ela faz. Quanto mais ela aplica, menos tempo vai ser, ou seja, o resultado é muito maior. Porque é semanal, é uma vez na semana, mas quando a pessoa aplica os exercícios em casa, ela potencializa muito mais. E ela vem, depois de aplicar esses exercícios, quando ela vem para a terapia de novo, ela consegue aprender, consegue aplicar muito mais. Por quê? Porque ela já aplicou algo que foi passado. Então, ela está aberta a passar por novas experiências, receber novas orientações. Então, o resultado é muito melhor quando a pessoa se esforça em aplicar e está comprometida. Muito legal, muito bom. Eu também penso da mesma forma. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho muito importante, até o pessoal. Eu vou te fazer as duas perguntas em conjunto, porque eu acredito que elas tenham ligação uma com a outra. Primeiro, a gente sabe que é, quando não se tem um destino onde se quer chegar, qualquer caminho levando a qualquer lugar tá bom. Por isso que a gente fala muito de meta. Só que essa palavra parece que vem sendo cada vez mais utilizada e como ninguém cumpre, ninguém não, né? Mas a maioria das pessoas não consegue cumprir sua lista de metas, então ela acaba se tornando uma palavra até mais impositiva do que qualquer outra coisa. Então eu costumo dizer o seguinte: destino. Eu mudo de meta para destino. Então, se você não tem um destino definido na tua mente, onde você quer chegar, fala assim: eu quero que vou sair da minha casa. Se eu simplesmente cair na estrada sem destino, eu posso ir para qualquer lugar. Agora, quando eu sei onde eu quero chegar, então eu traço ali todo o meu caminho para chegar naquele destino que eu defini. Isso é muito importante. Então, primeira coisa, como que os participantes da terapia, né, relacionada à resiliência, eu quero deixar claro para quem está nos assistindo também que este grupo de terapia que você está fazendo é focado em aumentar a resiliência emocional dos indivíduos. Ponto. Né? Então, é superar as dificuldades que eles possuem para aumentar a resiliência. Então, primeira coisa, como que você vai encorajar essas pessoas a construir essa, esse conjunto de metas pessoais, ou seja, essa grade de destinos pessoais? Olha, você vai atingir primeiro esse ponto. A partir daqui, você pode também atingir esse outro. Como se fosse uma escada, né? A pessoa vai seguindo ali, em cada etapa do processo, vai alcançando objetivos pessoais, né? Ou metas, enfim. E a partir daí, quais os critérios, isso é muito importante, para que alguém possa entrar para esse grupo de terapia? Porque não vai ser para todo mundo, né? Vamos dizer assim, não vai ser uma coisa, olha, venham todos, não. Tem alguns critérios ali que eu acredito eu que você definiu para trazer esse pessoal para o teu grupo de terapia, até pelo preço. Então, eu acredito que vai ter muita procura, né? Quando você tem muita procura, pouca vaga, a tendência é a gente filtrar cada vez mais. Como é que está elaborada essa dinâmica dentro do teu processo? O primeiro ponto relacionado às metas tem a ver com estabelecer metas razoáveis. Não adianta ter uma expectativa grandiosa, porque isso pode acabar frustrando a pessoa. Então, até na maneira como fazem as metas, eu vou sempre levar em conta a razoabilidade, porque ela é uma aliada da resiliência. Já o perfeccionismo, a exigência, a autocobrança, uma imposição, isso dificulta a pessoa a desenvolver sim, a resiliência. Então, as metas que vão ser colocadas vão ser, além de estar de acordo com o desejo, valores e crenças da própria pessoa, vai ser algo razoável. E voltando na outra pergunta, na pergunta anterior, até os exercícios que são passados. Embora é muito importante a pessoa aplicar, não vai ser algo pesado, uma lista de coisas que a pessoa não consiga realizar. Não. É algo fácil de fazer, só que a pessoa precisa estar comprometida. E no critério,
uma das coisas mais importantes é justamente esse, a pessoa estar comprometida. Pessoas que não estiverem realmente comprometidas, elas não vão ter condições de estar presentes, por exemplo, de entrar nesse grupo. Na verdade, antes de eu aprovar a pessoa para entrar nesse grupo, eu preciso ter certeza de que ela está realmente comprometida com isso. E nesse modelo também, pessoas que são menores de idade não vão ter oportunidade de participar. Mas esse é o ponto, a pessoa mostra que está comprometida, ou realmente responder isso, a maneira como ela atua, até a disposição para ela pagar esse valor que vai ser cobrado por essa terapia em grupo, tudo isso mostra que essa pessoa realmente está comprometida, que ela quer de verdade fazer as mudanças. Porque é um grupo de terapia, mas a pessoa vai precisar se esforçar. Na verdade, a maior responsabilidade vai ser dessa pessoa, de aplicar aquilo que vai ser orientado. Perfeito. Se você está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, aproveita, o link está aqui embaixo, o primeiro link da descrição, clica nele, você vai preencher um formulário, o Oséias vai analisar. São poucas pessoas, o grupo só para 20 pessoas, temos mais de 60 mil inscritos aqui no canal. Muita gente vai assistir esse vídeo também nas minhas redes sociais, Telegram, Instagram, então preencha o formulário, ele vai analisar o formulário e entenda, comprometimento é muito importante. Se você entrar só no oba-oba, no emocional, sem se comprometer, você vai tirar uma vaga de alguém que precisa muito dessa oportunidade. São só 12 encontros, eu digo só porque dentro de todo um processo terapêutico que normalmente se faz aí fora, que dura anos, né? A gente falar de 3 meses, poxa, realmente é muito pouco, porém o efeito terapêutico é brutal, é gigantesco. Quem já me segue há mais tempo, conhece o método TEM, conhece os nossos terapeutas, inclusive o Oséias, e pacientes que já foram, né, pessoas que já foram pacientes do Oséias, sabe o poder do método TEM, desse processo terapêutico e a velocidade em que nós alcançamos o resultado para o paciente. Aproveite, tá? Aproveite essa oportunidade. E já aproveita também para deixar o teu joinha aqui, tua inscrição, porque isso é muito importante para alavancar ainda mais esse nosso bate-papo, esse nosso vídeo, tá bom? Bom, eu vou seguir aqui, que a gente já está chegando no final. Eu vou selecionar aqui algumas perguntas que eu acho as mais que a gente já não abordou, né, nessa nossa conversa. Então vamos lá. Como é que a dinâmica do grupo ela ajuda no processo terapêutico, na tua opinião profissional, Zé? Como você mencionou no início a pessoa ela vai estar junto de outras pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, quando pessoas estão juntas no mesmo objetivo, e isso no espírito de união, de cooperação, se torna como se fosse uma família. Então, essa pessoa ela vai ter maior motivação. Além do que, ela vai poder se motivar ouvindo as histórias de outros, ouvindo o progresso de outras pessoas. Isso pode gerar identificação, porque às vezes aquela pessoa está passando por um problema e ela não quer falar sobre aquele problema. Mas tem um outro que enfrenta um problema igual e acaba falando, e a pessoa se beneficia pelo que foi falado ali. Sem falar de que esse convívio social cria realmente mais motivação na pessoa para ela fazer as mudanças. Porque se a outra pessoa está conseguindo, ela também consegue. Então, tem muitos benefícios. A pessoa vai conseguir ter muito incentivo, além de ter a orientação do profissional que vai estar ali guiando todo o processo para que tudo possa ocorrer em ordem, em união e da maneira mais produtiva possível. Eu vi que você vai falar um pouco vai trazer na terapia em grupo questões relacionadas a estresse, né, como lidar com estresse, ansiedade, depressão. Vai tocar no assunto de luto também, né? Luto, transição de carreira, né? Transição de vida, enfim, de carreira. Esse conjunto todo de assuntos que você vai trazer, claro que vai seguir a dinâmica do grupo, então a gente sente, né? Às vezes a gente quer trazer vários assuntos no processo de terapia em grupo, mas o próprio grupo ele nos ajuda a direcionar melhor para aquilo que eles precisam mais, né? Dentro de todo esse cabedal de assuntos. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que seja muito importante a gente entrar nela, que é o seguinte. Os participantes, como é que eles são encorajados a praticar autocompaixão e o autocuidado durante o processo terapêutico? Eu acredito que essas duas coisas sejam duas das coisas que mais perpetuam o adoecimento emocional na pessoa. É a falta de autocuidado e a falta de autocompaixão, né? A pessoa se cobra demais, se pune demais, é o seu algoz, executor, júri, promotor, enfim, mas não tem ninguém para advogar a favor dela. Como é que essa dinâmica vai acontecer dentro desse grupo? Esse processo que na terapia em grupo vai dar oportunidade é, primeiro, para a pessoa se autoconhecer e para olhar para si mesma. Porque muitas vezes a pessoa ela não cuida de si mesma porque ela não consegue olhar para si mesma. Ela não consegue ter compaixão de si mesma porque ela não consegue entender, ela não se conhece, ela não sabe por que ela reage de tal forma. Então, essa dinâmica da terapia em grupo, vai ajudar a pessoa a aumentar o seu conhecimento sobre si mesma e vai incentivar a pessoa a olhar para ela mesma. Quando essa pessoa se esforça em mudar a maneira como ela vê a si mesma, observar as coisas, tudo ao redor dela vai mudar.
Por quê? Porque ela vai ser uma pessoa diferente. Mas diferente, não completamente diferente do que ela é, mas diferente para positivo. Vai melhorar essa autocompaixão, autocuidado e até os exercícios que vão ser passados. Tem exercícios específicos que vão ajudar nisso. Coisas como o diálogo interno, que tem um poder muito grande, que a pessoa dando atenção a isso, por exemplo, da maneira como vai ser abordado lá na terapia em grupo, ela já vai conseguir ter uma melhora muito grande no seu dia a dia. Perfeito. E para finalizar essa nossa conversa de hoje, o que que o participante da terapia em grupo pode esperar ao final desses 3 meses de acompanhamento? Qual é o resultado que essa pessoa pode, claro que vai depender dela, logicamente, mas qual é o resultado esperado de toda essa galera que vai começar com você nessa nova jornada durante esses 3 meses? Com certeza essas pessoas vão poder esperar maior autoconfiança, relacionamentos mais felizes no âmbito da família, no âmbito de trabalho, e um relacionamento que muitas vezes não é tão falado, que é o relacionamento consigo mesmo. Essas pessoas vão poder sentir maior paz e tranquilidade, porque elas vão estar preparadas, tendo ferramentas para lidar com dificuldades, problemas, coisas que são comuns aos humanos, que acontecem neste mundo imperfeito onde nós vivemos. Então, a pessoa, além de estar bem, em paz, motivada, ela vai ter ferramentas para lidar com os problemas e com as coisas que vão acontecer. E isso vai contribuir para maior felicidade e paz mental. Maravilha. Oséias, muito obrigado pelo bate-papo. Espero do fundo do coração que as pessoas entendam o valor dessa oportunidade que você está abrindo aqui para elas, que cliquem nesse primeiro link aqui, que entrem lá no formulário, coloquem, né, as informações que você pede nesse mapeamento inicial. Sucesso do fundo do coração, viu, que eu desejo. E pessoal, aproveita, tá? Porque essa oportunidade de potencializar, de construir, potencializar, reforçar e recuperar a sua resiliência emocional, ela é com certeza muito importante. Valeu, Oséias, muito obrigado, viu? Muito obrigado também, Albert. Muito bem, você que ficou até aqui, eu agradeço muito a tua participação. Espero do fundo do coração que você tenha gostado desse bate-papo. Aproveita essa oportunidade, que eu tenho certeza absoluta que ela vai ser uma virada de chave gigantesca na tua vida. Um abraço, fique bem. Agora eu vou deixar esses 3 vídeos que estão aparecendo na tua tela aí, para você continuar se nutrindo emocionalmente aqui no canal. Fique em paz e até o próximo vídeo ou até o próximo papo terapêutico. Tchau, até mais.